Primeira carta de João. Hoje nós vamos entrar aí no capítulo 5. Eu gostaria de convidá-los a ler comigo 5 primeiros versículos. Primeira carta de João, no capítulo 5, verso 1 até o verso 5. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Meus irmãos, para quem tem acompanhado as nossas reflexões amanhã na primeira carta de João, você lembra que no capítulo 4, João começou falando sobre o crédito que seus leitores estavam dando aos pregadores, aos falsos pregadores daquela época, e ele diz: não deem crédito a qualquer espírito, provem se ele vem de Deus. E depois ele diz que Deus é amor. Então nós devemos amar uns aos outros porque o amor procede de Deus. E ele termina dizendo que Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. E aquele que diz que ama a Deus e não amar o seu irmão é mentiroso. Então assim foi que João falou no capítulo 4. E no capítulo 5, ele começa falando sobre o que é nascido de Deus, aquele que ama a Deus, que ama o seu irmão. E nessa fase introdutória do capítulo 5, que, aliás, ele vem falando não só sobre a fé em Jesus Cristo, mas ele fala também sobre consequências, ele fala sobre pontos fundamentais como intercessão, o poder da intercessão, e sobre Cristo ser o verdadeiro Deus. Mas nós vamos ficar com esse início sobre a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Como vocês se lembram e sabem, João estava enfrentando naquele momento os falsos mestres, os falsos pregadores, gente que estava se infiltrando no meio da comunidade, ou gente que pertencia mesmo à igreja, estava saindo porque havia descoberto uma nova, podemos dizer, uma nova doutrina, ou estava com uma nova convicção, com uma nova fé, com uma nova religião, mas na verdade é que isso era uma heresia, era o início do gnosticismo. Eles haviam descoberto um segredo. Então, para se chegar até Deus, eles precisavam obter um conhecimento secreto. E esse conhecimento ligava o homem a Deus, deixava o corpo, a matéria que era má, e o espírito era ligado a Deus. Então é isso que eles basicamente pregavam. E João vem combatendo isso, e principalmente aqui no capítulo 5, porque eles pregavam que Jesus Cristo não era Deus encarnado. Então, porque Deus não podia habitar num corpo, Deus não podia ser carne, porque Ele é Deus, Ele é divino. Isso, sob forma nenhuma, poderia acontecer. Então, João vem testificando, vem declarando que aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Jesus é um nome, o Cristo é um título, alguém especial. Paulo mesmo usa muitas vezes Cristo Jesus. Ele não fala Jesus Cristo, fala Cristo Jesus. Então, esse Jesus é o nome dado, mas o Cristo é que é a figura central, especial. Então, o Cristo, as pessoas que acreditam que Cristo é nascido de Deus, essas pessoas estavam provando que amam a Deus. E quando fala nascido de Deus aqui, quando ele diz nascido de Deus, depois diz que o gerou, depois novamente fala que dele é nascido, está usando o mesmo verbo, porque nós, como nascidos de Deus, somos gerados por ele. Porque, na verdade, o Filho de Deus mesmo é Jesus, Filho único, unigênito, gerado de uma única forma, não há outra igual. Então, esse é o Filho de Deus. Nós fomos gerados por Deus.
Nós somos mudados, transformados. Nós estávamos caídos, perdidos em nossos pecados e delitos. E Ele, através do sangue de Jesus Cristo, Ele nos salvou. Então nós somos alcançados por sua graça. Eu achei interessante as explicações dos comentaristas nesse texto, quando vão falar dessa questão de gerar, do nascimento, do novo nascimento, e algumas explicações, alguns exemplos sobre essa geração. Nós, quando nos tornamos pais ou mães, né, nós geramos os filhos. Nós geramos os filhos. E quando você torna uma pessoa que não é nascido de você, do seu sangue, como filho, você adotou. Você adotou. Você colocou no seu nome, está registrado no seu nome. É diferente dessa geração, né? E mesmo com os exemplos que é colocado, eu sei que para algumas pessoas é difícil o entendimento sobre essa geração, sobre o ser filho de Deus. As pessoas muitas vezes dizem assim, eu também sou filho de Deus. E nós sabemos, nós temos aprendido que não é verdade. Que as pessoas são criaturas de Deus, foram criadas por Deus. Nós somos criados por Deus, mas Deus nos gerou como seus filhos através de Jesus Cristo. Então, nós fazemos parte da família de Deus, através de Jesus, através do sangue de Jesus transformado. Então não é porque alguém diz que acredita em Deus, não é porque alguém diz que é filho de Deus, que ele realmente é gerado por Deus. E aqui João coloca para os seus leitores, para os irmãos daquela época, e coloca para nós também um teste, uma questão aqui que podemos fazer como teste na nossa vida. Você crê que Jesus Cristo é nascido de Deus? Com certeza, todos aqui cremos nisso. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Você ama a Deus, então você também ama aqueles que são nascidos de Deus. Ele está mais uma vez chamando a atenção para o amor. Nós estamos sempre ouvindo dizer, João é o apóstolo do amor. E quantas vezes João fala sobre o amor? Ele fala sobre amar a Deus, amar aos irmãos, amar ao próximo como a si mesmo, que nós temos que amar de todo entendimento, né? Amar a Deus de todo entendimento, amar ao próximo como Cristo nos amou. Ele está sempre falando de amor. Ele fala sobre isso o tempo todo nas suas cartas e fala também no Evangelho. Mas essa prova, ela é mais difícil do que falado, é na prática. Aquele que ama a Deus, ama também aqueles que são nascidos de Deus. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nós poderíamos resumir isso tudo aqui, não só o que estamos falando hoje, como aquilo que temos falado anteriormente a respeito do que João escreveu nessa primeira carta. Simplesmente nisso aqui. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, aí nós sabemos que nós amamos os filhos de Deus. Então, exige um amor a Deus e ao próximo, exige uma obediência aos mandamentos. É uma comprovação. Nós vamos saber se nós somos realmente filhos de Deus, se nós estamos em Deus, se Ele está em nós, se nós praticamos a sua verdade, se nós praticamos o amor, quando nós obedecemos os seus mandamentos. O amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos. E eles não são difíceis, não são penosos, não são pesados. É assim que diz a sua palavra. Um pastor a quem eu estava acompanhando uma pregação sobre esse tema, ele dizia sobre esse penoso, esse difícil, porque para muitas pessoas que não querem obedecer aos mandamentos, as leis, os mandamentos são pesados, são difíceis de seguir. As pessoas não querem doutrina, as pessoas querem viver uma vida ao seu bel prazer, viver da maneira que agradam, que satisfazem o seu coração. E há muitas coisas que nós aprendemos na Bíblia e que a Bíblia nos diz que devemos obedecer, que para a maioria das pessoas é pesado, é difícil. Quando se diz que não deve haver sexo fora do casamento, é difícil. É difícil jovens casarem virgens, é muito difícil.
Porque isso é pesado. Para quem não guarda, não consegue guardar os mandamentos. É muito difícil. É difícil um homem ou uma mulher viver uma vida de fidelidade conjugal, não se prostituir, não adulterar. E as pessoas que não almejam o céu de verdade, essas coisas para eles são difíceis. Não conseguem viver uma vida em que diz: eu vou passar o resto da minha vida com uma só mulher, eu vou passar o resto da minha vida com um só homem. E há tantos outros mandamentos, decretos do Senhor, e não é preciso ficar aqui exemplificando muito, nós temos os 10 mandamentos. É verdade que João e Jesus também simplificou, resumiu os mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas as leis estão aí para serem obedecidas, os mandamentos, os decretos do Senhor que não são penosos: não roubar, não matar, honrar pai e mãe, guardar o dia do Senhor, não ter outros deuses diante do Senhor, não fazer imagem. São os mandamentos, são os decretos do Senhor. E os seus mandamentos não são difíceis de seguir. O salmista, lá no Salmo 119, ele fala sobre o amor à lei, que ele ama a lei do Senhor e tem prazer nela, e medita nela também. No Salmo 119, versículo 97, diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia. Ele vai repetir isso outras vezes e vai dizer que ele odeia a mentira, a falsidade, detesta a falsidade, a mentira, mas ama a lei do Senhor. Todas as vezes que nós pensamos em mandamento, em decretos, não estou dizendo que é geral, mas muitas pessoas até se assustam, pensam ser pesado. E aqui o salmista diz que é prazeroso. Ele tem prazer na lei do Senhor. Nela medita dia e noite. A nossa vida, ao nos propor ser obedientes à lei do Senhor, ela vai ser uma vida de obediência. Nós vamos conseguir ser 100% aquilo que precisamos? Não, não vai. Isso aí você e eu só vamos conseguir completar no céu. Essa obra só vai ser completa no céu. Mas nós devemos buscar a santidade dia a dia, buscar viver de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós, obedecendo os seus decretos, os seus mandamentos. Quando João escreve, é verdade que ele estava escrevendo aos crentes daquela época, preocupados com a sua fé, estava preocupado com aquilo que eles estavam enfrentando. E ele fazia sempre a questão de dizer de que isso não era difícil de fazer. Não era difícil de obedecer. Por quê? Porque todo aquele que é nascido, que é gerado de Deus, vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a nossa fé é dada pelo próprio Deus. Quando nós vemos que todo o que é nascido de Deus, gerado por Deus, vence o mundo, nós temos que nos lembrar que esse nascido, esse gerado por Deus é a nova criatura, o novo homem. As coisas velhas ficaram para trás. Gostei muito de um exemplo que eu vi quando um pregador disse o seguinte: no dia em que Jesus me atraiu, em que Deus me atraiu para si, converteu o meu coração, fez a obra redentora na minha vida, a partir desse momento, eu sepultei o velho homem, ou Deus sepultou o meu velho homem. Porque eu não tinha mais prazer em me vestir como eu vestia antes. Eu não tinha mais prazer em praticar e fazer as coisas que eu fazia antes. Tudo aquilo que eu fazia antes da minha conversão foi sepultado. O velho homem ficou para trás. Não faz sentido para mim eu continuar servindo a Deus e praticando as coisas do velho homem. Se lembra do povo que Deus tirou do Egito, que tinha saudade da cebola e das outras coisas mais, os temperos do Egito? As pessoas são salvas por Deus, são trazidas para um mundo de paz, de bênção, em direção ao céu. Mas
às vezes tem saudade das coisas do velho homem. O velho homem não pode nascer de novo. Ele está sepultado. O que nasceu foi aquele que aquele que Deus, através de Jesus, gerou em mim e em você. Nós nascemos de novo, sim. Quando Nicodemos perguntou o que precisava fazer, ele diz: nascer de novo. A ordem que nos é dada é: creia. Creia. E crendo, obedecemos. Guardamos os mandamentos. Essa vitória é a vitória sobre as provações, as dificuldades, as tentações, sobre o pecado que nos assedia a todo instante, sobre tudo aquilo que nos rodeia, que nos afasta de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em Deus, que nos faz obedecer, que nos faz guardar os seus mandamentos. Eu sei que há muita pregação espalhada não só no nosso país como fora dele sobre vitória. E as pessoas dizem aqui na frente como coaching: Deus vai te dar a vitória, você vai receber a vitória, receba a vitória em nome de Jesus. E as pessoas pensam que essa vitória é conseguir um novo emprego, é uma independência financeira, principalmente ligado ao financeiro. As pessoas pensam que vitória principalmente é isso, mas às vezes tem outras coisas, como se livrar de algum problema no trabalho, passar num concurso, resolver um problema familiar, resolver um problema no trabalho. Há várias questões que as pessoas pensam que isso é a vitória. Não deixa de ser. Nós temos dia a dia as batalhas e lutas que nós podemos conquistar a vitória. Mas a vitória que o Senhor nos dá, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, que vai nos levar até os braços abertos do Pai no último dia. E quem é esse que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Novamente João está frisando para o povo: Jesus é o Filho de Deus. E nós podemos lembrar que não há outro nome que vai nos levar até o Senhor nosso Deus, que vai nos dar salvação. Por mais que inventem várias doutrinas, façam acréscimos às Escrituras, interpretações errôneas delas, não há outro nome que importa saber senão o nome de Cristo. Não há nenhum intercessor entre nós e Deus, nenhum intermediário. Não há maneira de chegar até Deus se não for por Jesus. As pessoas buscam orientações para o dia a dia nos astros, nos signos. Crente busca orientação para o seu dia no signo. Põe o joelho no chão e vai orar, meu irmão. Pare de ficar seguindo se você é touro, Áries, Gêmeos, sei lá mais o quê. Pare de ficar seguindo a orientação do signo, vai ler a Bíblia. Põe o joelho no chão e vai orar. Outro dia eu vi uma pessoa comentando sobre um problema do filho, e aí tinha que pôr o joelho no chão, e o filho, sabendo, ouviu que a sua mãe estava orando por ele, ele disse assim: diz a ela que eu vou comprar uma almofada para ela orar mais confortável. Eu não sei o que te dá conforto, não sei o que te dá consolo, mas uma coisa é certa: orientação, conforto, consolo, quem dá é Deus. É a Bíblia, são as Escrituras. A oração, dia a dia, buscando incessantemente, sem desistir. Não há cristais, essências, palavras mágicas, esoterismo. Nada disso vai nos ligar a Deus. Nada vai nos salvar. Nada disso vai nos orientar. A orientação que precisamos está na palavra de Deus. E João faz questão de dizer isso. Não há nenhum conhecimento secreto que vai te ligar a Deus. Jesus Cristo, o justo, já morreu no meu e no seu lugar. Ele não só morreu no nosso lugar, como ele está junto ao Pai como nosso advogado, para nos defender. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nos ajude a guardar os mandamentos do Senhor, meditar nele dia e noite, ter como prazer, porque não há outra forma de nos achegar a Deus, a não ser através de Cristo, da fé nele,
de guardar os seus mandamentos, de obedecer. Eu sei que no nosso dia a dia nós temos muitas coisas que nos tiram da nossa prioridade, do nosso tempo com Deus, daquilo que deveríamos fazer. Tem muita coisa. Mas nós devemos focar sempre, não esquecer sempre. João mesmo, como eu já disse aqui, ele fala muito sobre o amor, ele fala muito sobre os mandamentos. Muito. Mas não é porque faltava assunto, não é porque não tinha conteúdo para dizer. E muitas vezes os pastores, os pregadores falam sobre determinados assuntos, repetem muitas vezes, não é porque falta repertório, não é porque não tem conteúdo, é para que a gente se lembre, é para a gente guardar, é para a gente não esquecer, para a gente praticar. Um certo pregador disse que quando foi questionado, quando é que ele haveria de parar, de falar sobre um determinado assunto, ele disse, quando entenderem, quando obedecerem. Eu paro de falar. Então é assim, irmãos. Nós precisamos estar lembrando sempre. Orar uns pelos outros. Que Deus nos abençoe. Que tenha misericórdia de nós.